Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, esse material, o objetivo dele é fazer uma breve revisão sobre gêneros literários para que posteriormente a gente possa resolver algumas questões relativas a esse conteúdo presentes na prova do Enem. Então, vamos lá? Uma coisa que é importante lembrar é qual a definição de gênero literário, o que eles são, quais são os tipos, qual a classificação desses gêneros literários, para que a gente depois compreenda como é que eles são cobrados na prova de literatura. Então, gêneros literários são classificações em grupos dos diversos tipos de obras literárias que existem no âmbito da cultura que nós vivemos e da cultura universal. A classificação dos gêneros literários foi proposta na Antiguidade Clássica pelo filósofo grego Aristóteles e eles foram divididos em gênero lírico, que é a palavra cantada, gênero épico, que é a palavra narrada, e o gênero dramático, que é a palavra representada. O lírico apresenta textos em versos por meio da linguagem poética, de caráter sentimental, com predominância da subjetividade, da presença do eu lírico, da primeira pessoa. E a gente pode citar como exemplo o soneto, a poesia, a ode, o hino e a sátira. O épico é aquele que traz os elementos essenciais da narrativa épica: o narrador, quem narra a história, o enredo, a sucessão dos acontecimentos, as personagens, o tempo e o espaço. A gente tem como exemplo aqui a epopeia, o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula, e alguns autores ainda o classificam como gênero narrativo, como a gente vai ver logo adiante. Por fim, o gênero dramático, que envolve a literatura teatral em prosa ou em verso, aquela para ser representada, por exemplo, o Alto da Compadecida. Ela foi criada para ser representada, para ser encenada. A palavra do grego dramático significa ação. E aí a gente tem as tragédias, como Romeu e Julieta, as comédias, como Alto da Compadecida, as tragicomédias, as farsas, como a farsa de Inês Pereira de Castro, que é uma farsa portuguesa. Tá bom? Ah, e antes que eu esqueça, antes da gente passar para o próximo slide, deixa eu te pedir uma coisa. Mantenha o foco. Tudo isso que está acontecendo com o mundo vai passar e você ainda vai para uma universidade. Então precisa estudar. Alimenta então o hábito da leitura. Lê coisas edificantes, coisas que vão acrescentar em sua vida, porque você ainda tem um lindo futuro pela frente, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. O que é o gênero lírico? O gênero lírico é basicamente a poesia, ou seja, tem por foco os sentimentos, porém é mais do que a tentativa de relatar algo, né? O propósito é despertar sentimentos. Contudo, nem sempre são sentimentos positivos. É possível encontrar textos do gênero lírico, por exemplo, com expressões de emoções como a raiva, o ódio, a fúria. É expressar emoção. Então, o gênero lírico é um tipo de texto que expressa sentimentos, emoções de alguém. É uma internalização de um mundo interior. É mostrar-se a alguém. É através da poesia, dos textos mais pessoais, individuais, que tratam eu como o sujeito. A gente tem, por exemplo, a écloga e o idílio, que destacam situações bucólicas e pastoris. A gente tem o epitalâmio, que é um tipo de poesia que faz homenagem às núpcias, é um texto feito para os noivos. A elegia, que aborda a morte ou acontecimentos tristes. O hino, que é exaltação à pátria, aos deuses, como a gente tem os hinos nas igrejas. A sátira, que são poemas que ironizam as fraquezas ou os defeitos humanos, é lembrado Gregório de Matos. A ode, que são essas poesias que trazem figuras importantes ou lugares importantes como temáticas. Como característica fundamental, então, do gênero lírico, quem elucida o poema é uma voz poética, uma entidade fictícia criada pelo autor da obra e não narrador, é o eu lírico. Possui um caráter completamente subjetivo por se tratar da expressão dos sentimentos, das emoções. Então, é algo que também pode ser identificado com o uso constante da linguagem conotativa, das figuras de linguagem, especialmente a metáfora. Sua estrutura é formada por estrofes, rimas e versos, com aspectos de musicalidade associada à métrica. É um gênero caracterizado pela exposição, pela exteriorização de um mundo interior individual do eu poético. Tá bom? Ah, e só mais um lembrete, antes da gente dar continuidade. Estuda.
leia, aproveite o tempo livre, alimenta a sua alma com boas leituras. Isso vai fazer muito bem a você, ao seu cérebro e ao seu futuro que te aguarda, tá bom? Então vamos para o gênero dramático, que é aquele ligado ao teatro, à encenação, né? Ele tem uma ligação com o termo drama, que é a ação, como a gente viu ainda há pouco, para ser representado, né, por meio de atores no palco, que são peças fundamentais. Destituídas de um narrador, o enredo é retratado pelos próprios personagens do espetáculo, mantendo aí uma perfeita sintonia entre a palavra verbalizada e o público. A gente tem no gênero dramático o espectador. Então, é um texto que se integra na forma literária do drama e implica uma comunicação direta das personagens entre si e das personagens com o espectador. O texto dramático privilegia normalmente a dinâmica do conflito, as ações, as reações humanas, a tragédia, a comédia, o drama propriamente dito, né? Graças à presença das personagens. São categorias do texto dramático a ação, né, com a sucessão, o encadeamento dos acontecimentos, né? O espaço, que é o cenário, geralmente a gente tem ali o espaço que corresponde ao lugar, um ambiente, um meio social ou cultural, onde vai se desenrolando a ação em um determinado tempo. E a estrutura dessa ação pode ser interna ou externa, ou seja, dentro de um ambiente, dentro de uma casa, por exemplo, ou fora da casa, numa fazenda, por exemplo. Então, a gente tem a tragédia, tem a comédia, a tragicomédia, a farsa e o alto, né? A gente tem o Alto da Compadecida, a farsa de Inês Pereira de Castro, a tragédia Romeu e Julieta e por aí vai. São muitos textos representativos desse gênero literário, o dramático. Ah, e só mais um recadinho. Alimente seu coração com esperanças e estude, tudo vai passar. E quando sua nova vida começar, você vai precisar de conhecimento. A universidade te aguarda. Bom, e para a gente ir encerrando essa revisão, porque esse assunto geralmente é dado no primeiro ano, a gente vai falar do gênero narrativo que na realidade foi absorvido ou se transformou na realidade a partir do gênero épico. O gênero épico é aquele que relata os grandes feitos de um povo, os grandes feitos de uma determinada civilização ou de um herói. A gente tem a Ilíada, a Odisseia, e aí a passagem do gênero épico na modernidade para o gênero narrativo se deu justamente em decorrência das características, né? Geralmente são narrativas, histórias contadas a partir da perspectiva de um narrador. E aqui a gente tem a novela, a crônica, o conto, a fábula, o romance, que vão ter as suas particularidades, mas que são todos eles construídos a partir de um narrador, de personagens, de um tempo, de um espaço, na perspectiva de um narrador, geralmente de um narrador. Então, o gênero épico, que é mais clássico, ele foi absorvido, ou podemos dizer, transformado no que a gente conhece hoje de gênero narrativo, tá? E só para citar exemplo de romance, a gente tem o Caçador de Pipas, que é mais atual, a gente tem, por exemplo, Dom Casmurro, são exemplos de romances do gênero narrativo, tá bom? Só para a gente encerrar esse encontro, para a gente encerrar esse momento, eu gostaria de pedir a vocês que lembrem-se de estudar, de ler e de sonhar, porque os sonhos são sementes que nós precisamos plantar. Então, planta hoje, estuda, leia, se concentre no que ainda virá, e daqui a algum tempo você irá colher os frutos das sementes que está plantando hoje. E acredite, como eu já disse, tudo passa. Um grande beijo, tá bom? E até outra oportunidade. Tchau, tchau.